Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ixi, nesse feriadão hoje, né? Dia da nossa cidade, cidade de São Luís. Poxa, maravilhoso. Tenho certeza que muita gente está curtindo aí esse feriado aí nessas nossas diversas cidades aí do Maranhão. Mas olha, não percam o programa porque ele está cheio de novidades. Hoje nós vamos entrevistar o doutor Pedro Vito, ele que é especialista em direito da saúde. E nós vamos falar sobre a inserção do autista no meio do trabalho, né? Como esse autista ele pode estar inserido na sua vida profissional. Então, nós vamos trabalhar, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você em termos de conhecimento. Então já manda essa live aí para os seus familiares, para os seus amigos, alguém que você conheça que queira saber sobre esse assunto. Compartilha aí essa live para que nós possamos ter várias pessoas aí interagindo conosco, tá certo? Mas quero agradecer a cada um de vocês que estão aí já conosco. Vocês já podem estar enviando as suas perguntas para que o Ícaro, que já está aqui conosco, né, já transmita que essas mensagens, essas suas perguntas, tanto para o doutor quanto para mim, para que a gente possa estar respondendo com você, tá bom? Então, Ícaro, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora Marluce. Boa tarde para o doutor Pedro também, nossos ouvintes, Matheus, que está na técnica, né? E passando aqui para avisar que eu estou aqui para receber as perguntas dos ouvintes, de quem nos acompanha pelo Instagram, que é o @marluceduarte.adv, e também pelo YouTube, que é o Direito na Prática, doutora Marluce Duarte. E os nossos contatos, o do WhatsApp, que é o 98982179036, e o telefone da rádio, que é o 3221 5971. Ícaro, se a pessoa desejar ligar para a rádio para poder falar conosco ao vivo, nós podemos estar colocando essas pessoas já no ar para poder já tirar suas dúvidas, porque hoje você vai ter aqui, ó, aproveitar para poder fazer a sua consulta de graça, porque o advogado, ele cobra consulta, assim como eu também cobro a consulta, o doutor Pedro também cobra consulta, e você aí, agora, ao vivo, já pode estar ligando e já pode estar tirando as suas dúvidas e fazendo a sua consulta. Não é isso mesmo, Ícaro? Verdade, doutora Marluce. Pode estar mandando sua mensagem, pode ligar, que a gente vai. eh, que eu vou estar repassando aqui, que a gente vai estar transmitindo aqui para o doutor e a doutora Marluce estar respondendo, né, as dúvidas dos ouvintes. Também quero mandar um abraço especial ao nosso diretor da nossa rádio, né? O doutor Guto Feitosa, diretor de jornalismo, Roberto, que é o diretor da rádio. Meu muito obrigado aí a cada um de vocês e a todos vocês que estão conosco. Doutor, também seja muito bem-vindo. Nós já estamos aqui, já acho que terceira ou quarta vez aqui partilhando conhecimento aí com nossos ouvintes, né? Então hoje nós vamos falar com um tema que ele é bem pertinente. Hoje a gente trabalha muito isso, essa questão do autismo, essa questão como eles estar aí no meio do trabalho, como eles poder estar também já adquirindo a sua vaga de emprego, o que o senhor tem aí nos passar e como nos ajudar, inclusive os nossos ouvintes que estão aí acompanhando com a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, né? Que tirou um tempo para falar sobre inclusão no mercado de trabalho. Que esse é o tema que eu e a doutora Marluce vamos falar, né? Tratar hoje a respeito sobre como os autistas são inseridos no mercado de trabalho e quais são os direitos dessas pessoas, né? Uma vez lá dentro. Então, eu acho que seria importante primeiro a gente começar, como sempre, né? Dando uma breve explicação do que é o autismo, né? Porque por mais que seja que hoje praticamente nós contamos, eu até anotei antes da gente vir, em 2025 as estatísticas apontam que existem 2,4 milhões de brasileiros diagnosticados com autismo. Isso daí são só o que são os diagnosticados, né? Que corresponde já a 1,2% da nossa população inteira, da população nacional. E quando a gente vai falar de autismo, a gente está falando, na verdade, não de uma doença, mas sim de uma condição de neurodesenvolvimento onde as pessoas
elas têm capacidades diferentes de interagir e de perceber o mundo lá fora, né? Então, o autista ele não é uma pessoa doente, na verdade é uma condição permanente. Inclusive, hoje foi aprovado um projeto de lei, não sei se a senhora chegou a Sim, ver, sim. que eles aprovaram um projeto de lei que fala a respeito do laudo para o autista. A partir de agora, né, os laudos são permanentes. Como é uma condição que não vai mudar ao longo do tempo, muitas vezes a gente sofria empecilho, né, quando você ia pedir um benefício ou mesmo um auxílio-doença, porque o INSS ou perícia, enfim, eles pedem laudos recentes. E com essa lei que foi promulgada hoje, né, esse projeto de lei, a partir de agora a pessoa só precisa de um laudo diagnosticada com autismo, né, como é uma condição imutável, a pessoa que nasceu vai morrer com autismo, o que tem que ser trabalhado é o nível de suporte, o apoio. Quanto mais cedo essa pessoa for diagnosticada e for levada, né, à educação com suporte, apoio para inserção no meio de trabalho, mais fácil vai ficar a vida dela. Então, com esse projeto de lei, a partir de hoje, a gente não precisa ficar renovando laudos. Mesma coisa, vamos dizer, como se fosse uma esquizofrenia. A pessoa não deixa de ser esquizofrênica, né? Ela vai ser até o dia que morrer, depois que adquiriu essa condição. Doutor, então, isso aí seria assim, é um benefício para essa situação, porque, por exemplo, hoje a pessoa que ele é esquizofrênico, né? Ele pode ter benefício, inclusive, quando ele vai comprar um imóvel. Sim, Então, para o autista, também. fazendo a analogia, ele pode também ter esse direito a esse benefício de comprar um imóvel, de comprar um carro, Tem sim. né? Para poder, então, amenizar ali na hora da sua compra, ter esse desconto, né? A gente até chegou a falar disso já em outros programas a respeito dos descontos de impostos que tem para pessoas autistas, né? Como quando eles vão comprar um veículo, a cada 3 anos eles compram com isenção de ICMS e IPI, ou seja, reduz quase 30% do valor do carro. IPTU também eles são isentos de pagar se o nível familiar, a renda familiar for inferior a um salário mínimo. Se toda aquela família oferece só um salário mínimo, ele ainda é isento de IPTU. E agora, como a senhora falou, essa promulgação desse projeto de lei veio para facilitar a vida dos autistas e dos acompanhantes, para eles não terem que ficar indo todo o tempo até os médicos, né, renovar laudos. E isso também, o fato dele estar inserido no meio do trabalho, também ajuda, porque hoje já tem também essa inovação, que eles também têm esse benefício nas escolas. Nas escolas, hoje, você já tem um tutor para acompanhar aquele aluno. E sendo detectado que aquele aluno realmente é autista, tem um tutor na escola que acompanha aquela criança durante o período dele da escola. Então, isso também já é um benefício, né, Com para essas certeza. crianças, né? Quando a gente está falando de inclusão, na verdade, né, por mais que a gente vá tratar agora sobre a inclusão mais especificamente no mercado de trabalho, tratando inclusão no modo geral, a gente tem que ir desde os primórdios. Então, a gente começa a falar de inclusão quando? Quando a gente está falando de política de saúde, não é? Pelo autista ser uma pessoa com deficiência, ele tem direito a algumas prioridades de atendimento, assim como idosos, assim como gestantes. Então, o autista e o acompanhante têm essa prioridade. A gente fala de inclusão nas escolas, como quando a doutora falou, a criança autista, pelo fato dela ter uma forma diferente de se comunicar e de perceber o mundo, eles têm que ter uma pessoa que seja especializada para poder fazer na verdade, esse direcionamento escolar, porque muitas vezes, inclusive no mercado de trabalho, pelas pessoas não saberem como lidar, o autista acaba sendo excluído, acaba sofrendo Exatamente. bullying, acaba passando por diversas situações que são nada menos do que falta de capacitação e preparo. Agora, como isso tem na escola? E como seria isso no mercado de trabalho? Como que essa empresa vai estar colocando esse aluno, né, colocando essa pessoa autista no mercado de trabalho ali dentro da empresa, no meio daquelas outras que não tem essa deficiência. Então, quando a gente vai falar sobre agora a respeito da questão do mercado de trabalho, a gente tem que falar primeiro da base legal, né, dos direitos das pessoas com autismo. A gente tem a Lei Berenice Dias, que é a lei que institui, na verdade, os direitos das pessoas com autismo, que vem junto com a lei das pessoas com deficiência para estruturar e falar sobre não discriminação da pessoa com autismo no mercado de trabalho. E junto com isso, nós temos a Lei de Cotas, que é uma lei que foi promulgada agora em 91, na verdade, que o autista sendo reconhecido como pessoa com deficiência, toda empresa com mais de 100 funcionários tem que destinar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência, dentre elas autistas.
Então, as empresas agora, a senhora pode ver que empresas de maior porte, como Magazine Luiza, Petrobras, Mercado Livre, enfim, empresas de grande porte nacional já têm muitos funcionários que são autistas. Você vê pelo crachazinho que eles andam, né, Sim, identificando. sim. Então, a gente vê que é uma questão que, por mais que as empresas, né, o governo, no nível geral, ainda esteja despreparado, a lei já está impondo a esses empregadores, né, a necessidade e o fator da inclusão como uma imposição, e não um fator deles escolherem ou não, não é? Essa é a preocupação, doutor, porque o governo faz como uma imposição para que aquela empresa coloque. Como aquela empresa, se ela não tiver um preparo Sim, com aquela pessoa pode sofrer. sim, Entendeu? Porque a empresa teria que estar preparada para receber essa pessoa, para poder ter um treinamento, assim como tem na escola. Assim como tem na escola o tutor para estar ali cuidando daquela pessoa, daquela criança, orientando, tentando, na verdade, ir ao tempo daquela criança, porque você sabe que essas crianças elas não têm o mesmo tempo de uma criança normal, até para escrever, para ler, para se comunicar. E aí as empresas elas precisariam passar por esse processo de adaptação, né, para poder então ter receber essa pessoa. Na verdade, doutor, a gente vai falar de adaptação desde o momento da entrevista. Um autista sofre uma enorme desvantagem numa entrevista de emprego normal, porque numa entrevista de emprego a gente está fazendo o quê? Geralmente eles colocam as pessoas para trabalhar, né, em situações onde elas vão desenvolver habilidades sociais. Você vai trabalhar com um grupo ali, vai demonstrar, não é se você interage ou não, quais são as suas características para aquele ambiente de trabalho, e a partir daí o empregador vai te escolher ou não. Uma pessoa autista, às vezes, tem muita sensibilidade com relação à luminosidade, sons, cheiros. Tem várias questões que podem perturbar muito aquele momento do autista e da entrevista, de saber selecionar um espaço diferenciado com uma pessoa que vai atender de uma forma diferente aquela pessoa para saber se ela está apta ou não. Porque os autistas, como a senhora falou, eles, apesar de terem eu não diria nem tempo diferente, eles são habilidades diferentes. Às vezes aquela pessoa tem um hiperfoco em outra coisa. Então, por exemplo, eles são muito habilidosos em atividades que necessitam concentração e atividades repetidas, entendeu? Então, às vezes, aquela empresa, sabendo onde direcionar, onde colocar ele ali, pode ser muito benéfico, pode ser uma pessoa que vai trazer muito lucro para aquela empresa. Só que você tem que saber, como eu falei, tem que ter o empregador tem que ter a noção de que ele vai ter que trabalhar algumas questões, como essas, né, do barulho em excesso. O autista não consegue ficar num ambiente onde ele esteja sendo o tempo todo atrapalhado, tirando o foco da concentração dele. Tem que ter horários flexíveis, porque eles são pessoas também que, como a gente sabe, fazem terapias diárias para poder manter, não é, o estado deles, a calma. Eles vêm com a terapia que eles frequentam. O autista, dependendo do nível de suporte dele, tem que fazer terapias, às vezes, até diariamente. E aí, como a gente está falando de inclusão, o empregador tem que, vamos dizer assim, da mesma forma que a gente tem que ele não tem obrigação de manter pessoas, né? Você tem que manter gestantes, você tem que contratar diversas cotas. Então, o autista também é um nicho da sociedade que precisa desse amparo. E esse, doutor, às vezes eles têm porque assim, é diferenciado, né? Tem uns que eles geralmente eles gostam mais do barulho, tem outros que eles já gostam mais de ficarem sozinhos, tem outros que eles não gostam, né, porque a pessoa fale assim abruptamente, entendeu? Sim. Então eles têm muito isso. É isso que eu penso em relação à empresa estar preparada na hora da entrevista a saber a lidar com cada um daquele que ela tá colocando no mercado do trabalho, que ela está colocando na empresa dela, para que ela não venha, inclusive, frustrar aquela pessoa. Porque, de repente, se ele colocar uma pessoa e ela não está, se for fora do local de como ela pode se adaptar, a pessoa pode sair dali frustrada, até mais doente do que entrou. Né? Como a senhora falou, não é? Tem que ser um ambiente de trabalho para qualquer pessoa, tem que ser uma coisa saudável, né? Você vai trabalhar e é uma coisa que você usa para viver, e não. Então, o teu ambiente de trabalho não pode estar te fazendo mal. Se o autista está atrás de um meio, né, para poder se inserir na sociedade, para trabalhar, o ideal é que seja um ambiente que não vá prejudicar a saúde dele, sobretudo a saúde mental. Então, como a senhora estava falando até sobre a questão do empregador, muitas vezes dos principais medos, eu acredito, dessas pessoas é que quando você vai fazer a entrevista, muitas vezes o autista
por questões dele, não olha diretamente no olho daquele empregador, ou então fala de uma maneira muito direta, entendeu? Que pode parecer grosseria ou arrogância, mas não é. É o jeito de cada um tem um jeito muito individual. Por isso que eles falam a respeito Exatamente. do espectro autista, porque cada autista é um espectro porque tem uma forma individual de perceber o mundo afora e de se comunicar, entendeu? A gente consegue perceber, eles conseguem medir o nível de suporte, 2 ou 3, mas assim, cada autista interpreta e reage de uma forma única com aquelas pessoas, e isso pode ser muito facilmente confundido com desleixo ou com Sim, arrogância. isso mesmo. E a respeito, doutor, dos direitos deles trabalhistas, também são idênticos das outras pessoas ou eles têm algo diferenciado? Na verdade, o que tem diferenciado deles é que você tem, como se trata de uma pessoa com deficiência, né? Existem políticas que vão proteger aquela pessoa da discriminação. Então, vamos dizer assim, muito fácil, muito mais facilmente uma pessoa que que tem um espectro autista sofrer bullying, ser excluída dentro do ambiente de trabalho, não é? Então, tem questões que você tem que atentar ali. Por exemplo, redução de salário. Ele não pode sofrer pelo fato dele ser deficiente, o salário tem que ser equiparado. Tem todos os direitos e garantias trabalhistas que qualquer pessoa normal tem. A diferença também seria só o local de trabalho onde ele iria ficar. O regime de cotas que ele tem que entrar não é pela empresa, como falei para a senhora, não é um sistema normal, ele entra por cotas, né? O regime da aposentadoria também é diferente pelo fato de se tratar com uma pessoa com deficiência. E seria 8 horas trabalhadas também? Depende do nível do autismo, né? Como, na verdade, eles não colocam um número de horas específico. O que a Lei Berenice Dias, que é aqui dá o direcionamento das pessoas com autistas, diz é que as horas devem ser flexíveis. Então, o empregador, ao aceitar uma pessoa autista, tem que saber que aquelas horas podem ser compensadas em outros horários por conta das terapias. Eles não têm como você programar um horário inflexível com uma pessoa autista, porque não vai. Porque, na verdade, como você mesmo falou, ele precisa ter os acompanhamentos. E Isso. aí ele precisa ter esses horários que sejam exatamente o horário de entrar, de sair, né? Apesar de que uma das questões que mais ajuda a regular a saúde mental do autista é a questão da rotina, não é? Ele ter aquela rotina, aquilo todo dia que ele possa fazer, na verdade faz muito bem para ele. A questão do mercado de trabalho é que muitas vezes aqui no Brasil principalmente, a gente trabalha, como a senhora falou, em jornada de 8 horas diárias. Então, tem muitos patrões que são inflexíveis. Recebe a pessoa assim, ó, o teu horário de entrada é 8 horas, vai bater ponto meio-dia para almoçar, volta a 1 e vai embora às 6. E com o autista nem sempre você vai ter essa resposta, porque, como eu lhe disse, são questões que às vezes aquela pessoa não tem nem aquele preparo para ficar aquele tempo todo ali, entendeu? Às vezes ela tem uma concentração, um foco muito forte naquela hora e naquela área, mas isso daí não perdura por muito tempo também. Tá. Doutor, e em relação na carteira de trabalho, quando for assinar a carteira do trabalho, tem que botar essa observação ou isso aí seria pejorativo na hora de assinar a carteira, colocando que esse funcionário seria autista? Não, na verdade, na carteira de trabalho dele já é para vir discriminado que ele é uma pessoa autista, né? Quando ele vai tirar a carteira de trabalho, uma das coisas que tem que aparecer na qualificação dele é a condição dele como autista e o nível de suporte. Até para que o empregador saiba, né, se ele pode ou não exercer tal função. Por exemplo, você tendo uma pessoa autista com nível de suporte 3, não vai aguentar ficar uma jornada diária de 8 horas. Enquanto que talvez um de suporte 1 consiga, entendeu? E isso já vem discriminado na carteira de trabalho. Agora, como a senhora estava falando a respeito da questão deles dentro, né, a rotina deles no dia a dia na empresa, eu acredito que um dos principais problemas que eles sofrem hoje em dia é a questão da capacitação, como a senhora falou. Ainda são poucas as políticas públicas que capacitam empresários, né, e a própria líderes que eles falam, né, líderes e gestores para poder acompanhar, para poder gerir esse tipo de funcionário. Esse aqui é um problema, porque às vezes você entra no mercado de trabalho e você adentra na empresa, nem uma pessoa normal, às vezes não é treinado naquela função, ou simplesmente o empregador joga ali dentro e pronto, né? E não treina a pessoa na função que a pessoa vai fazer e simplesmente quer que aquela pessoa exerça. Imagine uma pessoa que é autista, que ele precisa passar por um processo mais lento, por um processo de treinamento, por um processo ali. Então, eu entendo que isso tem que ser realmente bem rigoroso, para que você possa ter realmente, a pessoa ter realmente esse conhecimento da atividade que ele vai fazer. Porque, de repente, para que ele não possa vir depois, os próprios colegas dele ali dentro, né, sofrer
ser pejorativo em relação a ele. Quando a gente, como eu falei para a senhora, quando a gente está falando de inclusão, por mais que a gente esteja tratando disso aqui no mercado de trabalho, é um aspecto muito genérico. O autista ele está sofrendo um processo de inclusão, né, no Brasil, na sociedade, aos poucos, mas que não, assim, muitas pessoas tomam como favor, e na verdade não, a inclusão é um direito da pessoa autista. Toda pessoa, seja ela deficiente do que for, tem o direito de ter, estão assegurados na Constituição Federal, né, de constituir família, de ter um trabalho regular, exercer o labor. Enfim, são direitos que são assegurados a todos os brasileiros e que agora estão sendo desenvolvidos para as pessoas autistas. Mas tem que passar por fase, desde a educação, como a senhora falou, o direito, né, o dever, na verdade, do educador de ter aquele suporte, de ter um apoio para o autista na sala de aula. Aí passamos para a parte do ensino superior, que até hoje também talvez seja o mais complicado para pessoas autistas, onde tem um menor índice de autistas, pelo menos diagnosticados, na faculdade. Você vê mais no ensino médio e ensino superior. No mercado de trabalho até acha também, mas cursando ensino superior os índices são menores. Doutor, e em relação... Doutora, chegou uma pergunta aqui, no caso do Robert, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: a inclusão, ela vai além do mercado de trabalho. Como a sociedade pode ser mais inclusiva com as pessoas com espectro autista? Como a gente estava falando, para a sociedade ser mais inclusiva para pessoas com espectro autista, tem que ser na verdade, isso está na cultura do brasileiro, e a gente tem que começar por etapas, desde a educação, passando por saúde, programas de incentivo público, né? Na verdade, o governo hoje em dia, o que o autista tem direito ainda? Se ele não tiver nenhum benefício, não tiver recebendo nenhum benefício, ele pode pedir um LOAS, né? Um BPC, e se já tiver maior de idade, já tiver com a interdição dele regularizada, ele pode pedir um auxílio-doença. Mas ainda tem projetos de lei de incentivo público, né? Inclusive gerando rendas, na verdade, dando incentivo até para empregadores, para empresários que queiram poder adotar esse tipo de funcionário, né? Um incentivo do governo. Contratar, na verdade, né, aquele funcionário, então o governo dá um incentivo para poder a empresa fazer essa contratação. Agora estão fazendo políticas públicas para esse sentido, que o governo vai poder incentivar as empresas, porque já tem a lei de cotas, que impõe ao empregador que com mais de 100 funcionários na empresa, 2 a 5%, né, são destinados a pessoas com deficiência, e ainda dentre elas, tem que ter TEA, que é a pessoa com autismo. E agora estão sendo feitas novas políticas públicas, né, que vão incentivar o empresário privado a contratar mais pessoas com esse tipo de transtorno. Doutor, e além do mercado de trabalho, já que nós estamos falando em específico do mercado de trabalho, mas de uma forma geral, assim, nos eventos, no teatro, também tem essa observação, também tem essa inclusão, analisado essa inclusão também do autista, porque às vezes eu já tive situação que eu vi que às vezes a pessoa olha assim, sabe, com um olhar estranho para as pessoas, entendeu? E aí acaba que a pessoa ainda fica um pouco constrangido. Mas isso, graças a Deus, já está mudando mais um pouco, né? Assim, como a senhora falou, o autista é considerado uma pessoa com deficiência. Se você for na fila de um banco ou de algum serviço público, tipo INSS, vai ter aquela plaquinha, né, com as pessoas que têm prioridade. Pessoas maiores de 60, maiores de 80, gestantes, vai ter o pessoa com autismo, que o símbolo é aquela, como se fosse a gravatinha azul. Não é o girassolzinho? Não, o girassol é para pessoa com deficiência não visível, se eu não me engano. O do autista é aquela gravatinha azul que fica um símbolozinho assim. E quando você... desculpa, a senhora estava falando disso e eu... Sim, eu falei de uma forma geral na sociedade, como nos teatros, no cinema. Sim. Então, isso daí é a prioridade que ele já tem. E agora tem muito desconto, na verdade. Tem pessoas autistas que estão tendo isenção, inclusive em passagens aéreas para eles e acompanhantes, né? A pessoa que estiver acompanhando ele. O que acontece muito também é que às vezes as pessoas pegam a pessoa autista, como gente que pega criança para ir votar, Sim. E aí vão querer furar a fila, entendeu? E o que eles estão fazendo muito hoje é não dando atendimento, porque tem o atendimento prioritário para os direitos do autista. Isso. E não do acompanhante ali, que na verdade pegou aquela pessoa, porque você sabe que a gente, né, o ser humano, como que ele faz para poder usar ali do benefício, né?
E acaba utilizando isso e às vezes acaba até prejudicando o direito do autista. É. Ou de uma forma geral do idoso também. Mas como a senhora mesma falou, né, eu acredito que toda essa questão, da verdade, da recepção do autista vai melhorar com os anos, porque agora que estão sendo mais direcionados programas de capacitação, de direcionamento para líderes, para gestores, para as pessoas poderem saber como lidar com esse tipo de deficiência. E na faculdade, você ainda há pouco falou que é mais Uhum. visto esse tipo de crianças já até no ensino médio, né? Sim. Já na faculdade percebe-se que o número é bem menor, né? Sim. Então, será que não é por conta disso, né? Por conta de que necessita talvez de ter esse trabalho também na faculdade, nessa cota também na faculdade? Porque se eles estiverem concorrendo com as outras pessoas normais, né? Pode ser que não tenha essa oportunidade. Na verdade, né, nas faculdades eles não têm essa opção como não tem tanto a pessoa que vai dar o apoio como o tutor, não é? Então ainda não é como no colégio, que já o colégio tem preparado, cada sala com criança autista tem direito a um tutor, etc. Na faculdade, pelo ambiente ser até maior de liberdade, né, as pessoas entram e saem, são mais independentes, o autismo acho que acaba sofrendo, acho que acaba reduzindo o número por isso, porque eles não são, por mais que sejam independentes a algum nível, são pessoas que dependem sempre de alguém, são pessoas com deficiência. Vão depender até o fim da vida de outras pessoas para poder exercerem as vidas delas, né, regularmente. Tanto que depois que a pessoa atinge a maioridade, para você, por exemplo, estar recebendo um BPC, um auxílio-doença, quando a pessoa atinge a maioridade, o que ela tem que fazer é regularizar a interdição do filho autista ou do parente autista, para que aquele autista tenha um curador que vai ser a pessoa que vai responder por ele. Então, vamos dizer assim, o autista recebe um BPC quando ele faz 18 anos, aquele BPC provavelmente vai ser cortado pelo governo. Se não foi cortado, foi por algum erro, alguma inércia dali. Mas o certo é que com 18 anos ele pare de receber o benefício e volte a receber quando a interdição estiver sentenciada com o curador, que é uma pessoa que vai prestar contas de meses em meses para o juiz. Eu pensei que ele já receberia direto, todo o tempo. Não, porque por enquanto. Aí depois, a partir do momento que ele completa a maioridade, ele no início recebe como um benefício, um auxílio, digamos assim, não é isso? Sim. E depois ele recebe como fosse uma aposentadoria, ou na verdade como fosse um benefício também, né? Que é o LOAS. Na verdade, o que eu falei para a senhora, até a doutora André pode confirmar depois que é previdenciário, mas o benefício BPC é quando você não tem nenhum outro tipo de benefício. Então, por exemplo, um auxílio-doença cabe para o autista porque ele é uma pessoa doente e não vai sair dessa condição. Sei. Mas eu acredito que seja mais fácil você conseguir a liberação do BPC do que do auxílio-doença. E aí, seja um ou seja o outro que você esteja recebendo enquanto menor de idade, tudo bem. A pessoa recebe, né, como responsável do menor. Depois que ela atinge a maioridade, para esse autista continuar recebendo o benefício dele, ele tem que só por meio da interdição. E a interdição só judicial. Certo. Então, qual é a outra pergunta, Ícaro? Então, doutora, a pergunta da Marcela é a seguinte: quais são os principais obstáculos enfrentados pelas pessoas com autismo hoje? Até botando aqui uma questão da pergunta da Marcela, eu vi semana passada, se não me engano, um vídeo de uma jovem, né, que estava voltando do trabalho, ela é espectro, né, também, e aí aconteceu alguma coisa com ela, ela ficou nervosa e ela é pessoa não verbal quando ela fica nervosa. Então, assim, uma moradora de rua chegou e ela pensou que seria para ajudar, só que a moradora de rua era usuária, né, e o usuário, para manter seu vício, acaba fazendo coisas que a gente já sabe como é. E aí, essa usuária levou ela no hospital e falou assim, ela está drogada. E o hospital, em vez de fazer algum procedimento normal, que a gente veja que é normal, pegou, interditou ela, aplicou a injeção nela, mesmo ela dizendo, assim, tentando dizer que não. E isso é um dos obstáculos, né? Essa falta não de empatia, mas procurar saber, né? E ainda tem a questão de pessoas autistas que usam o cordãozinho, né, com o lacinho, né, que significa ali que ela tem espectro. Então, assim, essa falta de conhecimento também de profissionais da saúde é um problema imenso. A gente estava falando sobre a questão das crianças autistas nas escolas. Minha mãe enfrenta uma dificuldade absurda porque o Estado, né, a prefeitura, ela se diz capacitar os professores, mas na realidade não capacitam da forma correta e só jogam a criança ali naquele espaço e
boa sorte, professores. Então, isso também já é uma das dificuldades que a pessoa com o espectro encontra, né? E, doutor, quais mais, pelo Brasil, podemos dizer que ainda existem, né? Eu acredito que quando a gente vai falar sobre as dificuldades que a pessoa enfrenta, né, assim, na vida no geral, a gente está falando principalmente sobre questões de educação. O autista enfrenta dificuldades na educação à medida que nem todas as escolas estão preparadas para responder com suporte, Sim, principalmente em municípios menores, né, interiores aí, eu acredito que é mais difícil. Como também o diagnóstico do autista é uma coisa recente, né? Uns anos atrás, 5, 10 anos atrás, qualquer pessoa podia falar que era TDAH, não, como é que eles chamavam? Hiperatividade, né? Quando a pessoa Isso, não sabia, o menino não conseguia parar quieto na sala, eles falavam logo sim. que era hiperativo. Mas agora a gente sabe que, na verdade, não é uma questão de hiperatividade, é uma questão de percepção. A grande questão do autista é o vínculo que ele não cria com toda pessoa. sim, sim. Então, quando você, por exemplo, se você conhece, né? Tu falaste, tua mãe é professora e lida com pessoas autistas. Se ela lida no dia a dia, às vezes ela percebe a linguagem daquele autista, coisas que outra pessoa não percebe. Então ela já sabe no jeitinho que ele fez alguma coisa, o que ele Sim, quer sim. dizer. É uma linguagem própria, né? Então os autistas enfrentam dificuldade na educação, na saúde, à medida que tu falaste, também são profissionais ainda despreparados, não é? A gente não tem capacitação ainda para lidar com esse tipo, ainda mais pelo fato de serem não verbais. Quando as pessoas às vezes são verbais e falam o que querem, ainda assim Sim, a gente tem dificuldade. Imagine uma pessoa que não consegue expressar o que ela está sentindo, o que ela precisa, entendeu? Então, na verdade, o que o Brasil precisa, mais do que nunca, é de qualificação, de capacitação de profissionais em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação, seja nas burocracias públicas para liberação. Na verdade, tem muita burocracia, não é, inclusive essa lei que foi aprovada hoje a respeito do laudo médico foi uma para poder facilitar, para poder diminuir a burocracia do autista no recebimento de um benefício. Então, todas essas questões são, na verdade, políticas que vão sendo enfrentadas. Aqui em São Luís, a gente agora tem nos shoppings, todo shopping tem a obrigação de ter uma salinha reservada para crianças com TEA, que foi até uma ativista, a Poliana Gatim, que junto com, na época, acho que qual o nome dele, que era Duarte, né? Duarte, que era do Procon. Sim, Pois é, junto com o Duarte Júnior. Duarte Júnior conseguiram, né, a implementação dessa lei e agora todo shopping tem a obrigação de ter uma sala reservada para pessoa com autismo. Aeroportos também. Mas aí, para essas pessoas ficarem lá nessa salinha, ou é só de repente no momento que elas estão passando por alguma situação? Ou elas podem chegarem no aeroporto e já ficar nessa salinha? Podem chegar e acessar normal. Para pessoa que tem autismo e para o acompanhante, eles podem chegar lá porque às vezes não precisa esperar a pessoa passar mal. Tem autistas que Sim. realmente que não aguentam a questão da luminosidade, do barulho excessivo. São várias questões que para a gente às vezes incomodam um pouco, para eles são insuportáveis. no próprio cinema, as sessões para pessoas com TEA, né, a luz ela não é totalmente apagada, ela fica bem na mediana ali Sim, para que as pessoas se sintam confortáveis, né? O áudio também é diferente e tal. Então, no cinema hoje, principalmente aqui em São Luís, já tem algumas sessões que já são próprias para pessoa com TEA, adaptado. sim. É. Mas lá tem um espaço para eles, Não, ou é aquela sessão específica é para eles? específica para eles. A sessão é específica para eles. Eles comunicam que a sessão é específica para eles. Doutor, eu sei que nós estamos aqui assim com uma audiência maravilhosa e aí assim, então temos certeza que nós temos pessoas assim, porque o conhecimento, esse é o importante, é você plantar aqui para que ele possa sair ali para várias pessoas, né? Então, essas pessoas não seria interessante, esses autistas, já que não existe, já que nós não temos hoje esse conhecimento das pessoas saber quem é realmente autista, quem não é, como ajudar aquelas pessoas, não seria interessante que elas usassem realmente esse lacinho azul, como você disse? O ideal é que quando o governo fornece, né, Até mesmo para não acontecer o que aconteceu com o Ícaro acabou de partilhar, não é? Mas eu já vi relatos de pessoas autistas que falam que deixam de usar por conta dos olhares, né? Isso é uma questão que também deve atingir muito eles, né? A pessoa fica olhando assim como se fosse uma atração de si. assim, a coisa mais estranha do mundo, e não, é só para ela garantir o direito dela. E outra coisa horrível que alguns fazem é usar aquilo dali sem ser do espectro autista ou então sem ter alguma deficiência oculta, né? Tem gente que já
público na internet que usa para garantir acessibilidade, entendeu? Então isso é horrível, porque aí gera outro debate que as pessoas começam a descredibilizar quem está usando, e quem está usando às vezes realmente é do espectro, né? E acaba que a outra pessoa acaba descredibilizando aquilo dali e fala assim, não, você não tem direito aqui porque isso e aquilo. Então as pessoas que usam sem ter a deficiência, é horrível a pessoa que faz isso. Porque não é. O autismo é diferente, por exemplo, de uma síndrome de Down, que você percebe Sim. visivelmente, né? Sim, A pessoa você sim, consegue olhar sim. por características físicas. O autista, se ele não tiver com um crachazinho, passa despercebido e ninguém sabe. Então, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão da pessoa que usa e que não é autista, que daí Sim. é o fim da picada, né? É crime. Mas, Exatamente. mas como tu falaste a respeito da questão deles não usarem por conta da vergonha, né? Do impacto dos olhares, é uma questão que tem que ser socialmente trabalhada. Eu Sim. acredito assim que aquele crachá vem para ajudar, entendeu? Para, na verdade, a gente saber como diferenciar e tratar. Agora, se as pessoas não se tocam, né, enfim, que você está deixando uma outra pessoa constrangida pelos olhares, enfim, por ser mesmo indiscreto, é uma questão que tem que ser trabalhada. Mas o que eu oriento e o que eu acredito é que a pessoa tem sim que usar o crachá, entendeu? Para poder ela Sim. ter acesso a todos os direitos e as garantias dela. Sim. E também, doutor, até mesmo para que não seja confundido com uma outra pessoa, dependendo daquela situação, Sim. porque às vezes, de repente, eu já vi uma situação também que a pessoa ficou muito nervosa, né? A criança estava muito nervosa e a criança era muito forte, e as pessoas estavam pegando ele, sabe? Primeiro foi um, depois foi dois, quer dizer assim, várias pessoas para tentar conter ele ali, e quanto mais as pessoas tentavam apertar ele, Mais nervoso. mais nervoso ele ficava. Porque primeiro, ele não estava com um crachazinho, e as pessoas começaram a dizer, é o espírito do mal, outro dizia, não, é porque ele está drogado, não, porque ele está bêbado. Na verdade, não era nenhuma dessas funções, não era nada disso. É porque, na verdade, eles estavam apertando ele, e ele, na situação, como você disse, ele não gostava disso. Ele foi só chegar um familiar dele e disse, não, solta e deixa que eu cuido dele, que a pessoa pegou ele, colocou no carro ali quietinho, ele ficou ali numa boa, né? Mas enquanto isso, ele estava numa situação horrível, entendeu? Se machucou todo, se arranhou todo, entendeu? Por conta de que as pessoas, na verdade, naquele intuito de querer conter ele, estavam prejudicando mais. Então eu acho que realmente usar o crachá, eu acho que tem que se tocar realmente a pessoa que está do lado, não ficar olhando, né, insistentemente para poder constranger a pessoa, mas é realmente uma educação da sociedade. Eu fico até feliz quando eu olho assim, lá em São Paulo, já olhei algumas vezes, aqui no prédio mesmo já olhei também outras vezes. Quando eu fico assim, fico feliz quando eu vejo uma pessoa autista, não sozinha, mas tendo certos atos de independência. Por exemplo, você olha sozinha tomando o metrô ou trabalhando, não sei o quê, porque assim, dá a ideia de que aquela pessoa, querendo ou não, furou um pouco a bolha, sabe? Tá num nível de independência que, por mais que ela seja uma pessoa deficiente, conseguiu se adaptar no meio social. Então, eu acho assim que aquele crachá é importante para a gente poder saber o tipo de assistência que dá, entendeu? Para não confundir com esse tipo de caso que a senhora falou. Eu acho que, assim, por mais que a gente seja independente, inclusive nós somos pessoas normais, somos independentes, não sofremos com esse transtorno, mas no dia a dia, todo mundo acaba dependendo da ajuda de outra pessoa, né? A pessoa que acha que não depende de ninguém para nada se engana. Eu penso assim. Com certeza, doutor. Quantas pessoas não já passou pelo presídio que foi preso ali sem sem ter realmente cometido nada, que foi ali feito foi por engano. Imagina uma pessoa dessa, entendeu? Que às vezes não consegue nem expressar o que está passando, a sua situação, quantas pessoas não podem ser prejudicadas. Então, se ele não tiver o crachazinho dele ali para poder se identificar, ainda é pior ainda. E por isso a minha preocupação em relação ao mercado de trabalho. Se aquele empregador não saber como vai tratar aquela pessoa, pode realmente ser uma bolha, como você disse. E às vezes nem só como tratar, mas tem que preparar o ambiente também, como a senhora falou. Por exemplo, ter salas adaptadas, não é? Onde vão ter, como o Ícaro disse, a luminosidade controlada, o barulho reduzido, os ruídos. Tudo isso daí impacta no trabalho, né? No dia a dia dessa pessoa com autismo. Agora, se o empregador tiver disposto, né? Como a gente está falando de empresas com mais de 100 funcionários, a gente imagina que seja de médio a grande porte. Então, o empregador talvez se preparando para receber
receber esse tipo de pessoa, né, de empregado, adaptando salas, sabendo onde empregar a habilidade dele correta, porque os autistas são pessoas extremamente inteligentes. Se você sabendo onde focar a habilidade dele certo, como nós também, todo mundo, como a senhora mesmo sempre diz, não é? A pessoa, todo mundo é bom em alguma coisa, vamos dizer assim. E a gente Exatamente. tem que saber explorar, não é, o dom, o que essa pessoa é boa. Então, eu acho que o empregador tendo, né, essa questão, na verdade, essa empatia de receber essa pessoa, estando de bom grado, recebendo a pessoa e adaptando e querendo que ela dê certo ali, eu acredito que dá certo sim, que o autista pode sim se inserir no meio de trabalho e virar uma pessoa que contribui para a sociedade, que seja, de certa forma, independente dentro das suas limitações. É tipo, doutor, uma pessoa que vai ser reabilitado. A pessoa, de repente, ele tinha uma função e, de repente, ele não sofreu algum acidente, não consegue mais fazer aquela mesma função, ele vai para a empresa e ele vai ser readaptado numa outra empresa. Então, eu penso que é dessa forma a questão do autismo. Ele precisa ser adaptado ali naquele meio de trabalho, aquelas pessoas que vão estar junto com ele precisam conhecer das limitações dele para poder saber como vão lidar, como um momento que aquela pessoa vai precisar de ajuda e que eles também vão precisar de ajuda também daquela própria pessoa, porque como você falou, eles são realmente pessoas muito inteligentes e que às vezes eles têm uma habilidade que às vezes a gente até se surpreende. Né? Então, dependendo do meio de trabalho, eles podem ser bem aproveitados na empresa. Né? Ou, dependendo do empregador, eles podem ter um transtorno maior. Né? Assim, o que a gente muito fala hoje em dia é que a inclusão, na verdade, não é um favor que as pessoas estão prestando aos autistas, é um direito, é um dever da Constituição, não é? A gente fala sobre isso, tanto que a gente fala em diferentes níveis, a gente fala em pessoas hoje em dia também que são deficientes físicas, pessoas que, enfim, que têm diversos tipos de limitações e que estão sendo cada vez mais abrangidas por essas políticas públicas de inclusão, não é? Hoje em dia a gente tem o compliance, que é um estudo a respeito somente das empresas, não é? Aquele estudo que prepara a empresa para poder ser admitido dentro dos regimes das leis públicas brasileiras. Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração quando você está falando a respeito de receber uma pessoa do espectro autista no trabalho na sua empresa. E isso já é até uma inovação, né? Que bom que já imagino as pessoas que cada dia mais assim quererem estar ali inserido, quererem fazer alguma coisa, quererem mostrar o seu potencial, né? Porque ficar só para receber um benefício, porque você vê que hoje às vezes até as pessoas que sofrem, sabe, pequenas coisas, já quero receber um benefício para ficar em Se casa. encostar, né? Exatamente. E às vezes tem pessoas não que, poxa, ele quer voar, ele quer mostrar o seu trabalho, exatamente, ele quer saber que ele é capaz. E quanto é bom, doutor, eu digo para você que quanto é maravilhoso você se desafiar, você saber que você pode fazer algo. Né, do que você ficar em casa. E tem pessoas não que gostam de ser encostadas, né, gostam mesmo de ser acomodadas. Né, e isso tanto acontece no nosso meio quanto acontece. Às vezes as próprias famílias não a orientam, não ajudam aquela pessoa a buscar, a ser diferente. É como às vezes a pessoa sofre, é um deficiente que não é autista, mas que às vezes a própria família não ajuda eles estar no meio do trabalho, Sim. Ele ir buscar um trabalho, porque ele pode, às vezes é só uma deficiência que ele pode, a pessoa, por exemplo, não tem uma perna, já vai se encostar? Não, de repente ele pode ir fazer uma outra atividade que não necessariamente precisava daquela perna. Sim, como a senhora está falando, né? Tudo vai da vontade da pessoa de contribuir para a sociedade, né? Exatamente. Então, se aquela pessoa tem uma deficiência, mas tem vontade de contribuir, não é por que não ajudar? Eu acho muito legal isso que a senhora falou sobre a questão do ser diferente, né? A gente abraçar cada vez mais o ser diferente. Aquela pessoa não vai mudar, você não vai conseguir enquadrar o autista para ele funcionar no regime dos outros quadros, mas você pode abraçar essa diferença e fazer isso ser um ponto positivo para a empresa, fazer daquilo ali uma coisa boa. Isso, qual é a pergunta aí, Caro? Doutor, aqui tem a pergunta do Marcos. Ele fala assim, a gente já tocou nesse assunto, né? Acredito que o Marcos já tenha chegado agora e tal, mas ele tocou assim no assunto. O que falta para que a inclusão dos autistas seja uma realidade plena no Brasil? A gente já tocou nesses assuntos, né, doutor? Mas se o senhor puder repetir, pelo menos em tópicos aí para a gente relembrar aqui o que podemos fazer, né, para mudar esse universo aqui no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Quem sabe.
Eu acredito assim que tudo que a gente vai mudar no Brasil, como tu perguntaste, né, para que seja feita, para que a realidade dos autistas seja diferente no Brasil. Então tem que ser mudada a cultura brasileira, na verdade, como tu falaste, essa questão de você não ficar olhando para a pessoa que está com um colar de identificação como se fosse um bicho de Sim. zoológico, né? Isso daí vai desde o colégio. Então a gente começa por onde? Para poder mudar a realidade do Brasil, tem que se mudar desde a educação básica, não é? Você vai adaptando aquelas salas, vai ensinando para aquelas pessoas que estão em formação, para as crianças que aquilo é normal. E aí daí você vai para o ensino superior, onde também tem que ser realizadas políticas públicas para poder receberem mais pessoas com autismo. Do ensino superior a gente passa para o mercado de trabalho, onde já tem lei de cotas, não é? Que eles estão recebendo, são obrigados hoje em dia a receber um percentual de pessoas com deficiência, mas ainda não tem especificamente todas as diretrizes necessárias para poder receber aquela pessoa, não é? Ainda falta capacitação, entendeu? Então, para que a realidade no Brasil do autista seja diferente, precisam ser, na verdade, reforçadas políticas públicas desde a educação até o final da vida daquela pessoa. O autista nasceu e vai morrer autista. Então, tu tem que pensar assim, que é uma pessoa como qualquer outra, tem necessidade, tem lazer, tem educação, tem saúde. Então, a gente tem que pensar em como fazer aquela pessoa poder usufruir de todas essas dimensões, não é, que nós também temos direito. E dentro Então, de casa também acho que seria interessante para os ouvintes, né? A gente educar nossas crianças, né? A ter respeito pelas outras pessoas. Sim, Porque assim, é uma conversa de pai e filho, de mãe e filho, que é importante, de vô com o sim. neto e Porque tal. tem pai que só larga no colégio e acha que educação é isso, mas só que E quando há você está formando uma relatos, criança, e há relatos, né, que a gente corrige aqui na escola, quando chega em casa, a criança se quebra de novo, entendeu? E volta para a escola com aquela mesma atitude, assim, sim, que não é eu boa. acho também que uma mudança também é muito, como você mesmo já pontuou, em relação à educação, né? Então, a educação, eu tenho muito isso comigo, que eu acho que a educação muda o mundo, né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar essa educação, como o Ícaro falou, desde casa, desde com seus filhos, você vai ter um filho mais educado. Eu diria, doutor, que hoje nós temos, por que nós temos várias pessoas hoje que eles não têm limites? Eles não têm limites, eles pegam um carrão aí e eles passam por cima de você e eles vão sim, enfrentando, por quê? Porque não tem não limite. tiveram Isso, limite. exatamente. Por que essas crianças não têm limite? Esses adultos, na verdade, não têm limite? Porque não tiveram uma base em casa. E às vezes, mesmo às vezes, tendo essa base em casa, mas não tiveram um acompanhamento futuro. Então, desde da base, é trabalhado desde a base, de casa, os pais trabalharem isso com as crianças. Então, para que eles cheguem na escola, eles já vejam o coleguinha de uma forma idêntica a eles. Eles sabem que aquele coleguinha tem uma diferença, mas que eles vão poder lidar com aquele colega. Mas tem criança, às vezes, que não consegue nem abraçar, que eles não conseguem ficar junto, porque eles ficam com medo, porque eles ficam... E os pais não Não orienta. trabalham isso. É, Né? E não trabalhando isso, acaba que aquela criança vai ser um adulto do mesmo jeito, sim. sem limite, e um adulto que ele vai ficar frustrado ali. Né? Então, eu acho que essa educação, trabalhar essa educação desde a base, é primordial para que você possa ter um adulto. Eu vi isso de um professor falando numa palestra, e ele falou que criança é idêntico a uma plantinha. Você tem que ir podando ela o tempo todo. Então, se você tem uma criança que você vai ali trabalhando aquela criança, você tem um adulto Trabalhado. trabalhado. Sim. Se você não faz isso, você tem uma planta ali totalmente, né, É, com galhos diferentes. É um adulto que você não tem limite. É aquele adulto que para ele tudo vale. Eu até estava vendo um vídeo outro dia, né, uma reportagem, aonde a mãe, ela falou que ela estava com 60 anos e ela sempre sustentou os filhos. Né, sempre deu escola, sempre pagou tudo para aqueles filhos, né? Ela não soube dizer não para aqueles filhos. Para ela tudo era sim para aqueles filhos. E aí agora ela já estava querendo ficar um pouco mais descansada e colocar os filhos para tomar conta da empresa. E quando ela colocou os filhos para tomar conta da empresa, o que aconteceu? A empresa quebrou, porque eles não iriam, eles só queriam levantar para ir para o trabalho, era 10, 11 horas, depois que eles levantavam, eles iam para a academia, quer dizer, a empresa foi ficando por conta. Para que não todo mundo fosse para a falência, a mãe teve que voltar a tomar conta da empresa, porque os filhos não conseguiram. Por quê? Porque essa mãe não trabalhou a base.
essa mãe não trabalhou os filhos para que eles se tornassem os adultos independentes. E aí isso acontece muito. Na minha casa, né, os meus pais são professores, tanto minha mãe quanto meu pai. Eu sempre ouvi muito essa questão da base, como a senhora falou. É, não sei se nos Estados Unidos eles têm uma política diferente, né? Geralmente os colégios são públicos e as pessoas guardam dinheiro para poder, vão guardando dinheiro ao longo da vida dos filhos para poder pagar as faculdades. E aqui no Brasil a gente tem a cultura de que é o contrário, geralmente os pais que têm condição investem no colégio dos filhos, né, nos ensinos fundamental e médio, para que esse filho consiga passar num vestibular de uma faculdade pública. Isso E, mesmo. e eu penso assim, minha mãe pelo menos me explicava assim, que quando a gente não tem a base, como a senhora falou, é muito mais difícil você recuperar isso depois, né? Vamos dizer assim, a pessoa não estuda, não estudou, não teve acesso no início, como que ela vai virar um adulto que gosta de estudar, entendeu? Então, eu acho assim que essa base, como a senhora falou, o berço da pessoa, né? Quando a gente fala assim, uma pessoa fulano tem berço, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando que aquela pessoa teve acompanhamento de colégio e teve pais em casa. Porque você só botar a criança num colégio bom e achar que isso vai fazer ela, vai formar ela, não é verdade. Existe tanto que a gente vê aí pessoas em colégios excelentes desde que nasceram e que se tornaram adultos que não são pessoas boas, né? Que não desenvolveram. Isso mesmo. É Inclusive, doutor, você pode ver que quando você tem uma criança, que você desde o início, você começa a colocar aquela criança para ler, para estudar, aquela criança vai crescendo com aquele hábito de ler. Sim. Entendeu? Aquela criança vai gostando dos livros, vai estudando. Eu lembro que o meu filho ele ficava naquelas bancas que antes eram aquelas bancazinhas de shopping, tudinho, que era um trailerzinho, e ele ficava com a perninha, né, dobradinha e ia só pegando revista para ler, entendeu? Então, aquilo para mim foi assim, sabe, uma maravilha. E eu tive hoje, meus filhos, eu não tenho o que reclamar. Então, eu acho que as mães que estiverem nos ouvindo também, isso é muito primordial. Se você quiser ter um adulto sem trabalho no futuro para estudo, comece desde pequenininho. Desde pequenininho, colocando ele para que ele possa ter esse gosto, esse hábito da leitura, que futuramente isso não vai ser um peso para ele. Tá aqui o Ícaro para dizer, filho de professora também, que lê não sei quantos livros aí, até no ônibus aí, vai lendo que dorme, né? Eu cresci minha mãe comprando o gibi da Turma da Mônica, então também. foi o primeiro contato ali com literatura, digamos, que eu tive. E aí, depois de grande, minha mãe levava alguns livros de ciência, que eu era louco por planeta, dinossauro e tal. Minha mãe levava alguns livros de ciências e tal, então eu cresci lendo e é muito bom. É muito bom porque a gente expande a mente, a gente vai para outros universos, a gente consegue conversar sobre outros assuntos com determinados grupos e tal, e é muito boa leitura e super recomendo para todo mundo, seja criança, seja adulto, seja idoso, seja qualquer um. Eu também comecei a ler lendo Turma da Mônica. Mas agora, voltando para a questão da inclusão, isso daí, inclusive, das pessoas educarem os filhos em casa, não é? Inclusive sobre isso também, ensinar aos filhos que existem pessoas diferentes, que vão ter coleguinhas que são de outras cores, vão ter coleguinhas que são autistas, né, que não respondem diferente, vão ter coleguinhas que têm pais diferentes, vão ter coleguinhas de dia que tem pai, que tem mãe, enfim, tem todo tipo de diversidade que a gente pode esperar. E quanto mais você preparar os teus filhos para essa diversidade, quanto mais você criar nele uma pessoa inclusiva, uma pessoa que abraça o diferente, menos problema essa pessoa vai sofrer para ela mesma no futuro. Isso mesmo. Doutora, a gente está quase finalizando o programa e tem uma pergunta aqui que é bem interessante, assim, né, que o Rafael deixou assim. Qual mensagem que o doutor Pedro poderia deixar sobre a inclusão? A gente já repetiu várias vezes, né, mas uma mensagem que seja impactante aí para que, quem sabe, algum dos nossos governantes esteja nos ouvindo e toque mais nessa questão, né, porque é uma questão que é muito importante. Então, qual a mensagem o senhor deixaria sobre a inclusão dos autistas? Depois desse nosso bate-papo aqui, que a gente ficou conversando, né, a doutora Marluce falando, inclusive, de como ela percebe também a respeito, né, do lado dela, se eu pudesse deixar uma mensagem para uma pessoa autista que está me ouvindo agora, eu diria que inclusão não é favor, é direito. Então, cada vez mais, quando a gente tiver escolas capacitadas, o mercado de trabalho capacitado, quanto mais a gente estiver preparado para receber a pessoa autista na sociedade, como eu falei, em todos os âmbitos, seja na saúde, educação, lazer, em qualquer área, melhor a sociedade vai estar, porque pessoas autistas têm muito a contribuir. São pessoas que têm uma inteligência acima da média, na maioria das vezes, e que só precisa ser trabalhada, como um diamante que tem que ser lapidado.
Exatamente. E a mensagem que eu gostaria de deixar não era nem só para os autistas, mas para deixar para os governantes, é que eles pudessem olhar os autistas e olhar essas crianças com o olhar do coração. Que quando você olha com o olhar do coração, você olha de uma forma diferente. Você olha que aquela pessoa tem o mesmo direito que o seu filho, que você e que qualquer um de nós. Eles só precisam ter esse olhar do coração. Eles só precisam ser vistos, eles só precisam ser inclusos na sociedade. E eles só querem ter os direitos deles, que é viver, é ser uma criança alegre, é ser uma criança participativa, é ser uma criança feliz. Então, que os nossos governantes possam ter esse olhar, o olhar do coração, para que essas crianças possam ser uns adultos felizes. Certo. Então, como o Ícaro falou, nós já estamos terminando o nosso programa, né? Quero mandar um abraço a cada um de vocês que estão conosco, quero um beijo no coração de cada um, uma santa e abençoada noite. Doutor, muito obrigada aí mais uma vez, né? A gente está sempre aqui partilhando conhecimento e eu fico maravilhada todas as vezes que você vem aqui conosco, participar conosco, realmente é assim, umas chuvas, né? Chuva de bênçãos, chuva de conhecimento que a gente pode estar partilhando aí com os nossos ouvintes. Então, muito obrigada, seja sempre bem-vindo e todos vocês que estão conosco também. E a vocês também que enviaram suas perguntas também, muito obrigada. E até a próxima segunda-feira com o programa Direito na Prática, direto da Rádio Educadora 88.3.